Quem aí quer aquela revisão marota, especial, para mandar bem na prova aí da FGV, concurso da Secretaria do Estado de Minas Gerais, um concurso muito aguardado? Nesta aula especial, o que você irá aprender? Eu vou fazer uma revisão rápida de estrutura e selecionei 3 temas quentes que eu acredito que podem cair na sua prova. Claro que lá no curso de revisão para a Secretaria Estadual de Minas Gerais, eu fiz uma lista com 9 temas, também comento esses temas tintim por tintim, indicando o repertório. Então, se você ainda não adquiriu o seu curso de revisão, clica aqui na descrição deste vídeo, vai lá, porque ele está especial demais. Tem revisão de estrutura, tem revisão de gramática, tem teoria na prática, tem a lista quente comentada. Então, ó, é coisa de primeira qualidade. Mas vamos lá, meus amigos, porque quando se trata de FGV, um mago da redação disparadamente tem os melhores resultados neste Brasilzão. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos recordistas de nota máxima, isso mesmo. Lá no TJDF, organizado pela FGV, nós tivemos 13 alunos com a nota máxima. E no TJ Tocantins, 8 alunos, disparadamente os melhores resultados. E eu quero que você, aí que está assistindo esta aula agora, também tenha condições de tirar a nota máxima ou ficar bem próximo dela. Depois você vai tirar, né, o print lá da sua redação, vai baixar o arquivo, vai mandar por e-mail, vai mandar uma mensagem no Capricho também, lá no direct, né, do Instagram, para eu compartilhar que você tirou a nota máxima ou que tirou uma nota excelente. Bem, vamos começar aqui então pela estrutura. Como é que é a estrutura da FGV? É o seguinte, ela segue os ditames do gênero dissertativo, argumentativo. Isso quer dizer o quê? Que você tem que trazer informações e defender um posicionamento, tem que defender o que você pensa sobre a questão colocada. E aí a banca tem algumas particularidades. Primeiro, a FGV é muito econômica no texto motivador, ela coloca lá no máximo mesmo um parágrafo, né? Um parágrafo simples, na maioria das vezes não tem dificuldade nenhuma de compreensão textual, mas isso não quer dizer que você vai chegar lá displicente. Você vai ler esse parágrafo, né, do texto motivador, vai marcar as palavras-chave e vai prestar muita atenção na pergunta ou nas perguntas. É isso mesmo. É outra particularidade da FGV. Ela coloca o tema ou por meio de uma pergunta ou por meio de 2 perguntas. E aqui já tem um pulo do gato. Se a banca colocar 2 perguntas, a resposta da primeira pergunta vai para o segundo parágrafo e a resposta da segunda pergunta vai para o terceiro parágrafo. Prof. Rafa, se ela colocar uma pergunta, isso já vai te facilitar meio caminho, mas você vai ter que encontrar 2 tópicos, né, que podem ser 2 causas, 2 motivações, 2 impactos, e aí você vai desenvolver o primeiro no segundo e o segundo que você encontrar no terceiro, beleza? Então, de qualquer maneira, a estrutura da sua redação terá 4 parágrafos, tá beleza? Um para introdução, quase engoli saliva aqui, sensação ruim. Um parágrafo para introdução, que é bem objetivo. 2 parágrafos para o desenvolvimento e um 4º parágrafo para a conclusão, que também é objetivo. Prof. Qual que é a quantidade de linhas mais ou menos para cada um dos parágrafos? Veja, introdução e conclusão tem que ficar menores do que os parágrafos argumentativos. Então, só marca isso. Parágrafos argumentativos maiores do que introdução e conclusão, beleza? Responder as perguntas de maneira objetiva, assertiva. Tem um repertório aqui que a FGV gosta bastante, que são exemplos concretos. Então, toda vez que você estiver respondendo lá a pergunta, desenvolvendo o seu argumento, pensa assim, como eu posso pegar na realidade social um exemplo concreto. Então, se você está falando de racismo, veja um caso de ampla repercussão. Exemplo, estou exemplificando.
O caso do Vini Júnior, jogador. Existem outros? Existem, você pode usar. Estou falando de violência doméstica. Eu posso trazer dados sobre a violência doméstica, eu posso trazer um exemplo, também teve de ampla repercussão, posso trazer argumento de autoridade, um pensador, um filósofo para trabalhar um conceito, alusão histórica, cinematográfica, literária, causas e consequências, comparação de realidades sociais, isso tudo você pode utilizar tranquilamente, mas sempre lembre de colocar exemplos concretos. E muito cuidado com a gramática. Aqui a FGV geralmente ela pega pesado mesmo, desconta pontos e raramente ela erra. É uma coisa muito engraçada. Quando a gente faz recursos, né, para a FGV e o aluno manda mensagem, tire desconto somente em gramática. Se for FGV, nem adianta eu analisar porque 99% dela está correta. Se for descontos em conteúdo, estrutura, a gente consegue argumentar e sempre tem ali umas majorações importantes. Mas se for gramática, já era. Então, dá uma olhada lá no curso de revisão que a gente preparou com muito carinho, que o link está aqui na descrição desse vídeo, tem um módulo de revisão de gramática com a Prof. Jaque. Prof. Jaque é professora da equipe Mago da Redação, ela é especialista em gramática e só prepara conteúdo de primeira. Dá uma olhada lá com bastante atenção. Então, vamos lá aos 3 temas que eu estou apostando. Não quer dizer que será um desses, né? Tanto é que eu fiz uma lista com 9. Mas esses 3 aqui são as minhas apostas principais. E vamos ver se o Mago da Redação acerta mais um tema. Violência nas escolas. Caiu lá violência nas escolas, como é que eu posso trabalhar? Primeira coisa é você trabalhar causa. Você pode falar que uma das causas da violência nas escolas é o bullying, não é? Ou seja, aquela violência frequente, sistematizada. E aí tem que tomar cuidado. Tem muita gente orelhuda aí que acha que bullying é um mimimi dos outros, né? Tudo que é dor dos outros é mimimi, né? Tem um pessoal bem orelhudo mesmo. E para deixar aqui bem claro, né? O bullying é um tipo de violência muito específico. Aí a pessoa fala, não, mas lá na minha adolescência, quando eu era criança, eu chamava os outros de cabeção, os outros me chamavam de narigudo, eu dava uns tapas na cabeça de alguém, o outro me dava um tapa. Não é isso que é bullying. Tá? Se você acha que isso é bullying, tá errado, viajou na maionese, tem que aprender da maneira correta. Bullying é uma violência sistematizada, frequente, contra uma pessoa que se encontra ali sem mecanismos de defesa. E o agressor faz isso cotidianamente. Pode ser uma violência psicológica, violência física, humilhação coletiva ou tudo isso junto. E na maioria das vezes o bullying acontece para que outras pessoas assistam. Né? O agressor, o adolescente agressor, ele precisa de ter plateia. Né? Isso é muito ruim, porque essa pessoa que está sofrendo bullying, ela pode reagir de maneiras muito negativas. Autoestima baixa, desempenho escolar ruim, né? Fora as humilhações, né? Problemas psicológicos, traumas, e isso futuramente pode ainda voltar com mais violência para a sociedade. Por quê? A pessoa absorveu tanta humilhação, tanta violência, que ela pode reagir de maneira agressiva, igual nós já vimos aí em vários casos concretos nos Estados Unidos e no próprio Brasilzão, né? Pessoas sofriam com muito bullying e reagiam de maneira agressiva, com facadas, tiros, mortes, né? Então é uma coisa séria que as escolas precisam refletir, que a equipe pedagógica, junto com os professores, junto com os alunos, precisa pensar práticas pedagógicas, mediação de conflitos para que isso, né, não aconteça, para que a gente possa ter aí uma sociedade, uma comunidade escolar mais saudável. E olha que coisa interessante, o bullying ele acontece, na maioria das vezes, contra os grupos que já são minoritários, considerados, né, minoritários na sociedade, aqueles que são alvo de exclusões, de oportunidades, de violência física, estão mais expostos, né? Pessoas LGBTQIA+, são os que mais sofrem bullying, pessoas negras, mulheres e nordestinos. Então, olha só, aquilo que é muito ruim na sociedade cai para dentro da escola. A escola não está
a parte da sociedade. Outra causa que nós poderíamos trabalhar é a banalização do mal, né? A nossa sociedade incorporou que para resolver os seus conflitos precisa utilizar da agressividade. Nós temos essa cultura da violência enraizada no nosso comportamento. Se eu estou educando meu filho, eu acho que é só dar uma palmada que ele vai aprender. Se uma pessoa roubou, é só dar um cacete nele que ele vai aprender. A gente incorporou isso porque o nosso passado foi extremamente autoritário. Brasil colonial, escravidão. Brasil império, escravidão. Brasil república, né? As oligarquias estaduais mandando. Depois tivemos uma ditadura com Vargas. Depois a gente teve uma ditadura militar. Então a gente acha que tudo resolve na porrada, né? A gente é besta mesmo, né? Então a gente banaliza o mal, a gente naturaliza o mal, acho que ele que vai resolver os conflitos, né? Então esse é um conceito da Hannah Arendt, vamos colocar aqui o nome da nossa filósofa, da Hannah Arendt, para a gente entender aquelas situações nas quais as pessoas banalizam o mal, em vez de procurar o diálogo, as instituições mediadoras de conflitos. Podemos também associar essas violências nas escolas aos discursos extremistas, a polarização política, né, que acaba acentuando esse conservadorismo. Ah, o gay não pode ser gay, né, tem que tomar umas porradas, e acaba sendo alvo de perseguição na escola, o racismo, né, e aí a internet ela acaba disseminando, ela acaba abrindo mais espaços para esses tipos, né, de comportamentos. Não é à toa que o governo, né, o Flávio Dino, lá, o ministro da Justiça, está tentando passar um projeto no Congresso para regularizar as redes sociais, para impedir que em situações como essas haja uma proliferação de mensagens e incentivos à agressividade. Nosso segundo tema aqui é a alfabetização. Eu estou com um pressentimento aqui de mago que esse tema cada vez mais está quente, né? E pode aparecer aí na Secretaria Estadual de Minas Gerais. Quando a gente fala de analfabetismo no Brasil, a gente precisa diferenciar dois tipos de analfabetismo. Tem um tradicional, no qual é aquela pessoa que não consegue ler nem escrever um bilhete simples, né? E isso afeta mais ou menos 6 milhões de pessoas. Já foram realizadas várias pesquisas, o MEC geralmente tem isso na sua base de dados, e não é um grande problema em termos de políticas públicas, 6% de analfabetos. Porém, o analfabetismo funcional, ele é um grande problema. Ele é um grande problema. O que é um analfabeto funcional? O camarada que pega uma reportagem da Veja, da revista Carta Capital, do G1, da Folha, enfim, de qualquer lugar desses aí, e ao ler ele não consegue fazer uma compreensão textual. Isso é muito grave, né? Uma compreensão textual. Ele não consegue interpretar, ele não consegue entender. E se ele não consegue interpretar e não consegue entender, nós temos um grande problema. Por quê? Vai estar mais suscetível à disseminação de notícias falsas, não vai conseguir pensar com qualidade, questionar com qualidade, né? Não vai conseguir exercer os seus direitos básicos. Isso atinge 30% da população, aproximadamente. O número exato é 29%, que eu dei uma aproximada. Então, isso impacta diretamente na cidadania, impacta diretamente no direito à educação. A gente tem que garantir essa qualidade mínima, né, das habilidades do aluno ler, interpretar, questionar, refletir com autonomia sobre as coisas que acontecem na sociedade. Terceiro tema, meio ambiente, um tema sempre, um eixo, né, sempre muito forte, né? Quando a gente pensa no meio ambiente, a gente tem que pensar no ser humano. E o que vem ocasionando tantos problemas ambientais? As nossas ações. Para isso, tem um autor, o sociólogo alemão Ulrich Beck, não sei se é essa pronúncia, mas vai ficar sendo, que fala o seguinte: hoje quem coloca em risco o meio ambiente e a própria existência somos nós.
porque nós sempre estamos sedentos de mais recursos, né? O consumismo faz isso. A hipermodernidade lá do Lipovetsky, né? O indivíduo ele quer consumir para construir a sua identidade, o indivíduo quer consumir porque ali ele se mostra como alguém importante, com a marca tal. Então, isso gera um desgaste muito grande dos recursos da natureza e a gente nem precisaria de consumir tanto assim. O que nós vamos gerar com as nossas ações humanas? Aquecimento global, que é o grande problema do mundo hoje, a principal agenda da política internacional, desmatamentos, que também atinge o aquecimento global, queimadas, que também atinge, né, intensificam o aquecimento global. Então, tudo isso são ações humanas que prejudicam o meio ambiente. E quando a gente tem esse contexto de aquecimento global, cada vez mais os cientistas estão mostrando para a gente as evidências concretas. Eventos climáticos extremos. Olha o que está passando aqui no Brasil agora. Agora. Ilhas de calor, calor extremo. Chegamos a bater mais ou menos 2 semanas em alguns lugares do nosso país, 45 graus. Isso é muito problemático, né? Isso pode gerar desidratação, pode prejudicar a agricultura, pode gerar escassez hídrica, né? Então, olha quantos impactos que isso acaba acontecendo. E por falar de eventos climáticos extremos, né? Onda de calor, olha como que isso tem uma relação com desigualdades sociais, que é um outro eixo muito importante, né? Quando a gente pega as classes sociais, elas não estão expostas, né, de maneira igualitária a essa onda de calor. Não, professor, você está errado. O sol está ali, o sol nasce para todos, mais ou menos, né? O sol nasce para todos e todo mundo está exposto a isso. Uma ova, né? Por quê? As pessoas de classe média, as pessoas ricas, têm mais mecanismos de se proteger, né? Em casa pode ter um ventilador, vai ter uma casa arejada, ar-condicionado. Lá na favela, nas áreas subnormais, o telhado, dependendo do tipo de telhado, esquenta ainda mais. Água potável, não é todo mundo que tem água potável, não. Segundo o Instituto Trata Brasil, que é a maior referência de pesquisa em saneamento básico, 16% da nossa população não tem água potável. Isso é extremamente desumano. Desumano. Simplesmente isso, né? Então, até para beber água, não é todo mundo que tem a água para beber e nem a consciência de que tem que beber muita água já normalmente, ainda mais nesse momento, né, de extremo calor. Quando a gente pega os bairros de classe média, os bairros mais nobres, o que ele tem lá? Árvores, é arborizado. Isso atenua a sensação de calor. Quando você vai para áreas mais precárias, o que você tem? Concreto, telhado, nem concreto, né? Muitas vezes tijolo. Aquilo ali absorve ainda mais, né, o calor, dando uma sensação ainda pior, né? Então, olha como que os eventos climáticos não são percebidos de maneira igualitária, porque tem esse fator das desigualdades sociais. Meus amigos, eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha curta e marota para ajudar você a chegar lá na nota máxima ou ficar bem próximo dela. E se você ainda não está no nosso curso de revisão, clica aqui na descrição desse vídeo, aperta lá o linkzinho, porque você vai gostar pra caramba e esse curso vai te ajudar a tirar uma nota muito boa. Um grande abraço, bons estudos!